Você já percebeu como um único pensamento negativo pode destruir o seu dia inteiro? Às vezes nem aconteceu nada e nem vai acontecer, mas na sua mente você cria cenários, medos, inseguranças e dúvidas. Hoje a gente já sabe que pensamentos repetidos literalmente remodelam o cérebro. E uma coisa bem interessante, a Bíblia já falava sobre isso há muito tempo atrás e vem falando até hoje. Você vai entender o que acontece no seu cérebro quando você alimenta pensamentos negativos e como princípios bíblicos podem ajudar você a recuperar o controle da sua mente e do seu futuro. A maioria das batalhas da vida começa na mente. Antes da pessoa desistir por fora, ela já desistiu por dentro. Antes da ansiedade dominar o corpo, ela já dominou os pensamentos. O cérebro humano possui algo chamado viés de negatividade. Em termos simples, nossa mente tende a prestar mais atenção ao perigo, ao medo e às experiências ruins. Pode perceber isso. A gente sempre está pensando que algo ruim vai acontecer e isso normalmente não acontece. Esse tipo de pensamento ele era útil para a sobrevivência no passado, né? A gente vivia em muitos riscos, a vida antigamente era muito mais difícil. Só que hoje, quando esse mecanismo sai do controle, ele pode aprisionar a pessoa em ciclos constantes de preocupação, comparação, culpa, medo, ansiedade e tudo mais. Quanto mais um pensamento desse tipo é repetido, mais forte ele se torna neurologicamente. O nosso cérebro, ele tem um princípio, um funcionamento em que os neurônios que se ativam junto, eles se conectam juntos. Isso significa que pensamentos repetidos criam caminhos neurais cada vez mais fortes. Se uma pessoa pensa constantemente, eu não consigo, ninguém me ama, minha vida nunca muda, o cérebro começa a automatizar esse padrão. É como abrir uma trilha em uma floresta. Quanto mais você passa pelo mesmo caminho, mais fácil fica continuar passando por ele. E é por isso que pensamentos negativos podem virar hábitos mentais. E isso afeta as nossas emoções, decisões, comportamento e até mesmo o nosso corpo. Porque o cortisol aumenta, a ansiedade cresce e o cérebro entra em estado constante de alerta. Mas tem uma forma de quebrar esse ciclo. O cérebro também pode ser reprogramado, e isso se chama neuroplasticidade. Além de, lá em Romanos 12:2, estar escrito: transformai-vos pela renovação de vossa mente, lá em Provérbios 4:23, também está escrito que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração na linguagem bíblica, muitas vezes, ele representa a mente, as emoções, as intenções, e as intenções são da mente, são do cérebro. Sobre isso a gente não fala só sobre comportamento, a gente fala sobre a mente, sobre a renovação mental, sobre uma mudança interna, sobre o foco, sobre aquilo que a gente precisa pensar de forma positiva. Não aquele pensamento positivo de que tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Não, não é só isso. A gente precisa pensar dessa forma, precisa olhar para aquilo que tem de bom ali na frente, mas não podemos ser ingênuos, porque a transformação começa na nossa forma de pensar. Lá em Filipenses 4:8, também está escrito que tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso pensai. Ou seja, mesmo em situações ruins, normalmente sempre há alguma coisa boa a ser extraída de uma situação ruim. Sempre. E isso é extremamente profundo. A neurociência já mostra que aquilo em que focamos repetidamente fortalece as conexões neurais.
E a Bíblia já ensinava a direcionar conscientemente o foco da mente. Não significa negar os problemas. Não significa fingir que tudo está bem, que tudo vai dar certo. Mas significa não permitir que pensamentos destrutivos dominem a nossa mente, dominem o nosso pensamento. Existe uma diferença entre ter um pensamento negativo e ficar alimentando esse pensamento. Muitas pessoas acreditam em tudo o que elas pensam, mas nem todo pensamento é verdade. O nosso cérebro produz milhares de pensamentos por dia. Alguns vêm do medo, outros vêm de traumas, outros vêm de comparações constantes. E quando alguém aceita esses pensamentos sem questionar, eles começam a definir a identidade dessa pessoa. Lá em Provérbios diz: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, o pensamento repetido influencia as emoções, influencia a nossa identidade. Emoções influenciam as decisões. As decisões repetidas moldam o nosso comportamento e moldam o nosso destino. E é por isso que proteger a nossa mente é tão importante. Agora eu vou falar um pouquinho em como vencer pensamentos negativos na prática. O primeiro passo é perceber os pensamentos automáticos. Muitas pessoas vivem no piloto automático mental, sempre pensando que não é capaz, que vai dar errado, que nunca vai mudar, que algo não vai dar certo. A gente precisa identificar este padrão antes de mudar esse padrão. Por isso, sempre se questione: esse pensamento, esse não vai dar certo, realmente é verdade? Será que não é só um medo? Muitas vezes a gente exagera as ameaças e cria cenários irreais. A gente amplifica muito aquilo que é ruim. E esse hábito precisa ser combatido. De que forma a gente faz isso? Substituindo o foco. Você não vence pensamentos negativos apenas tentando parar de pensar. Você vence substituindo o foco. Isso é bíblico e é ciência. Lá em Filipenses 4:8 ensina também como fazer isso. Direcione a sua mente para aquilo que fortalece, edifica e gera vida. E você precisa fazer uma repetição diária sobre isso, porque o cérebro aprende pela repetição. Não adianta fazer isso uma vez. Renovação mental é treinamento diário. Coloque um bilhete, escreva na sua mão, faça alguma coisa, bote um alarme para você ficar lembrando constantemente de que você precisa pensar melhor em coisas boas e tomar as ações em direção àquilo. Renovação mental é treinamento diário. E um outro ponto, tudo aquilo que você consome todos os dias molda sua mente. Música, vídeos, conversas, ambiente, pensamentos. Aliás, eu costumo dizer que a música é como um cavalo de Troia. A melodia, o ritmo e todos os sons, eles são o cavalo. É um som bonito, envolvente, então ele nos envolve, então ganha acesso à nossa mente, ao nosso subconsciente, porque você fica ouvindo aquilo e é gostoso de ouvir. Só que a letra da música, ela é como os soldados que estão dentro desse cavalo de Troia. O que é que vai acontecer? A música, a melodia, ela ganha acesso à sua mente. E a letra entra, entra no seu subconsciente e faz aquele estrago, ou te ajuda a avançar. Observe primeiro a letra daquilo que você está ouvindo. Veja se é uma letra que edifica, uma letra boa, e não é uma letra que vai ganhar acesso dentro de você e provocar comportamentos ruins, sentimentos ruins e tudo mais. Talvez a sua maior batalha hoje não esteja ao seu redor. Provavelmente ela está dentro da sua mente. Mas pensamentos negativos não precisam controlar a sua vida. Seu cérebro pode mudar, os seus padrões mentais podem mudar, o seu comportamento vai mudar com isso. E a Bíblia mostra que transformação começa exatamente aí,
na renovação da mente. Toda mudança exterior começa primeiro dentro de você. Escolha o que você vai ouvir, escolha o que você vai assistir, escolha as pessoas com quem você vai conversar. Há assuntos que são delicados com relação aos nossos objetivos que às vezes a gente não deve compartilhar nem com a família. Lógico, não estou falando que você não deve compartilhar tudo, ou falar tudo, ou evitar de falar tudo com sua família. Mas perceba, tente, procure identificar as pessoas que realmente estão com você, que têm uma mesma visão, que querem avançar, que querem o seu crescimento. Não que a família às vezes não queira, né? Mas a família às vezes tem muito uma egrégora ali dentro que tende a ficar um pouco mais estável. E às vezes você precisa sair de um ambiente desse para conseguir fazer alguma coisa. Eu mesmo tive uma grande virada. Eu saí de uma cidade pequena do interior e fui para São Paulo e fui ganhando 7 vezes mais. Mas se fosse pela minha família, mãe, avó, a visão deles era que eu deveria ficar num trabalho que eu tinha lá, que não ganhava muito, mas era estável, depois se aposentar ali. E eu não queria isso. Eu fui em direção ao meu sonho. Eu fui em direção àquilo que eu queria. Eu tinha certeza de que o que eu queria seria bom para mim. Então, eu não comentei nada sobre os meus planos de mudança até que tudo estivesse um pouco mais certo, porque senão as pessoas minam o seu projeto. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. Lógico que você precisa ver se aquele seu sonho e os passos que vão te levar para o seu sonho são realmente coerentes com aquilo que você quer e com aquilo que você é capaz de fazer. Mas cuidado com o ambiente, com o que você ouve e tudo mais. Na época, eu me lembro que eu evitava de ficar vendo jornal e tudo mais, porque o que é que os jornais mostravam de São Paulo? Um bang bang em cada esquina, né? Se fosse por isso, eu iria ficar com um receio de vir para São Paulo. Eu era bem jovem. Então, essa mudança foi muito benéfica. Em resumo, mude a sua mente. Pense no que é bom. Pense em tudo aquilo que vai construir o seu futuro, que vai construir uma mente fortificada. Use todas as ferramentas que você tem. Leia a Bíblia, espiritualidade, converse com pessoas que já estiveram lá, que já conseguiram vencer algumas coisas. Procure se edificar e procure não pensar nas coisas negativas. Lógico que você precisa se preparar para algo ruim. Você precisa entender se tem algo ruim que possa acontecer e ter mais ou menos um plano ali para resolver aquilo. Mas você não deve ficar alimentando isso sempre. Se prepare para aquilo que possa acontecer de ruim, mas espere o melhor, busque o melhor e faça tudo aquilo que precisa ser feito para que você chegue ao seu melhor. Obrigado por ouvir até aqui. Um abraço. Até mais.